Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, acontecerá nova audiência, que decidirá quem vai ficar com as terras da Aline. Antes de entrar na sala, Antônio e Irene riem ao passar perto da Aline. Irene diz: "Essa gente já ganhou. Não perca seu tempo e vá para sua casa." Aline diz: "É o que veremos. Eu tenho uma surpresa para vocês." Nesse instante, Vinícius avisa Iraê e Jurecê que recuperou a memória e que deseja ir até o julgamento da Aline para reverter o golpe que deu nela. Irene diz: "Meritíssimo, a Aline acabou com o Vinícius para ele não testemunhar hoje nesse julgamento." Aline grita: "Mentirosa! Foi seu marido!" Antônio começa a dar o seu depoimento e diz: "Se o geólogo estivesse vivo, ele iria estar do nosso lado e contaria o que essa viúva fez com ele." Silvério percebe que o juiz do caso está do lado de Antônio e comemora com Irene e Antônio. Os vilões percebem que estão muito perto de ganhar o julgamento e Aline chora ao perceber qual será a decisão do juiz. Até que, de repente, Vinícius entra no local gritando: "Parem essa audiência! Eu estou vivo e preciso falar a verdade." Irene quase desmaia ao descobrir que Vinícius está vivo. Antônio fica chocado, de olhos arregalados. A casa vai cair para Irene e Antônio, e eles vão receber os piores castigos dentro desse tribunal. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer no dia da audiência pelas terras de Aline. Preocupada, a moça comenta com Caio e seu advogado: "O Vinícius não recuperou a memória ainda. E agora? O que vai ser da gente, Caio? Ele ia confessar tudo. Ele ia contar pro juiz que tudo não passou de um golpe." Caio abraça Aline e fala: "A gente vai dar um jeito." Rodrigo diz: "Vou fazer tudo o que for possível para que você ganhe esse julgamento, Aline. Mas eu confesso que se o Vinícius estivesse aqui, realmente seria muito mais fácil para o nosso lado." De repente, Antônio, Silvério e Irene chegam juntos no local da audiência. O vilão olha para a cara deles, dá risada e fala: "Eu até acho que bonitinha essa cara de vocês três, mas aposto que ela vai ficar muito melhor quando o juiz anunciar que eu sou o dono definitivo dessas terras. A primeira coisa que vou fazer quando aquelas terras vir pra minha mão é mandar derrubar aquela casa que você construiu, viúva. Mandar aquilo pro chão." Aline fica pasma com tanta maldade. Tenta segurar a raiva e Rodrigo cochicha: "Se você cair na provocação dele, vai ser pior pra gente, Aline." Aline tenta manter a calma. Irene comemora como se já tivesse ganho e fala: "Não vejo a hora de ouvir do juiz que aquelas terras são nossas definitivamente, Antônio. Depois a gente vai voltar pra casa e tomar aquela taça que deixei gelando pra gente." Aline olha para Caio e cochicha: "Eles estão agindo como se já tivessem ganhado. Será que o juiz é amigo deles? Será que combinaram alguma coisa?" Caio responde: "Não sei, Aline, mas tô com medo de que eles possam fazer alguma coisa e ficar com essas terras." Mas o que ninguém imagina é que nesse momento,
A maior reviravolta de todas está começando a acontecer. Na aldeia, Vinícius tem um flashback com toda a sua vida passada antes de chegar lá. Com os olhos arregalados, o rapaz começa a tremer e fala: Eu me lembrei. Me lembrei. Iraê se aproxima e pergunta: o que Vinícius lembrou? Ele responde: de tudo. Do golpe na Aline. Do Antônio atrás de mim. Tudo. Vinícius conta para Iraê todos os detalhes que se lembra da sua vida passada e fala: eu sei como eu e a Irene demos um golpe na Aline para pegar as terras dela. Eu lembro que comecei a ter um caso com a Irene. O Antônio pegou a gente no flagra. Mandou os homens dele vir atrás de mim. Eles me acertaram. Pensaram que tinham acabado comigo e me jogaram no rio. Eu lembro de tudo mesmo. Agora eu quero ajudar a Aline. Eu quero ir nesse julgamento e contar tudo o que aconteceu. Tudo que eu fiz para prejudicar a Aline. O pajé encara o rapaz e avisa: chegou o momento de Vinícius reverter todo o mal que causou a Aline e todos à sua volta. O pajé continua orientando o geólogo. E enquanto isso, Aline, Caio, Rodrigo, Antônio, Irene e Silvério entram na sala de audiência. O juiz aparece. Todos ficam em pé e ele anuncia: abro agora a sessão de julgamento que definirá a posse definitiva das terras descritas no processo. Estão presentes Antônio e Irene La Selva e Aline Machado. Vinícius Carvana. Silvério levanta a mão e fala: meritíssimo, o senhor Vinícius Carvana não está presente por motivos de óbito considerado. Aline abaixa a cabeça e não deixa eles desconfiarem que Vinícius está vivo. Antônio é chamado para dar seu depoimento. E mais cínico do que nunca, faz o juramento de dizer apenas a verdade. Mas começa sua fala recheada de mentiras. Meu pai deu essas terras para o sogro dessa mulher em uma transação completamente ilegal, meritíssimo. Meu pai estava fora de si quando fez isso. E depois passou o resto da vida trabalhando para ter essas terras de volta. A minha esposa quis me dar de presente de casamento porque ela sabe do apreço que eu tenho por aquelas terras. Aconteceu que a viúva, quer dizer, a dona Aline Machado, se arrependeu da venda e tá acusando a gente de golpe para conseguir reverter na justiça, pegar as terras de volta e ficar com o dinheiro que a gente pagou. Aline o interrompe na mesma hora e avisa: eu não quero dinheiro! Eu não quero R$1 daquele dinheiro! Eu só quero as minhas terras de volta! As terras que vocês pegaram de mim! Revoltado, o juiz bate o martelo e fala: dona Aline Machado, o meu tribunal não é a sua casa para você interromper os outros a hora que quiser. Fique em silêncio, ou vou mandar te tirar daqui. Quando o meritíssimo fala aquilo, todos ficam de queixo caído. Aline não acredita no que escuta. Se senta e Rodrigo cochicha: deu pra perceber que esse juiz não foi muito com a sua cara, Aline. Por isso é melhor não afrontar. Irene segura a risada, olha para Silvério e cochicha: alguma coisa me diz que nós já ganhamos esse julgamento. Antônio continua dando depoimento. Excelência, a minha família é cheia de valores. O que eu mais prezo nessa vida é pelas famílias. Jamais faria mal a uma mãe, a uma mulher grávida. Ela inventou que eu dei esse golpe porque ela quer me prejudicar. Quer acabar comigo e com a minha mulher.
Caio treme de raiva diante de tantos absurdos. E logo depois, Irene é chamada para dar o depoimento e fala: Meritíssimo, a primeira juíza do caso determinou que as terras iriam voltar para o nome da Aline. Mas eu andei investigando e descobri que essas duas têm um caso. Elas armaram isso. Estavam juntas naquele julgamento para pegar as terras de volta. Aline não se segura e grita mais alto: Isso é um absurdo! Isso é mentira! Eu estou noiva! Estou grávida! Eu nunca tinha visto aquela juíza na minha vida! Outra vez, o juiz bate o martelo e fala: Dona Aline Machado, a senhora perdeu o juízo em querer enfrentar um homem como eu? Se eu mandei a senhora ficar quieta, você tem que me obedecer, entendeu? Fica na sua, antes que eu mande te tirar. Esse é meu último aviso. Caio se aproxima de Aline e sussurra: Esse juiz tá do lado do meu pai e da Irene. Deu pra perceber. A gente tem que fazer alguma coisa. Rodrigo aconselha: É melhor a gente não fazer nada, Caio. Quando Irene termina o depoimento, Aline é chamada e conta a sua versão. Eu tomei um golpe daqueles, meritíssimo. Eles me fizeram assinar um contrato de sociedade para explorar os diamantes nas minhas terras. Mas adicionaram uma cláusula de compra e venda bem na hora que eu fui assinar. O juiz pergunta: A senhora tem alguma prova de que essa cláusula foi adicionada de má fé? Aline abaixa a cabeça e responde: Infelizmente eu continuo sem ter como provar isso, meritíssimo. O Vinícius... Antônio a interrompe e fala: Aproveitando isso, meritíssimo, esse Vinícius aí era pra estar junto comigo e com a minha esposa agora, depondo com a gente. Mas não tá. Sabe por quê? Porque a Aline deu um fim nele, igual tentou fazer comigo. A Aline fica pasma e fala: Eu não fiz coisa nenhuma. Foi você quem mandou dar um fim no Vinícius, porque pegou ele nos lençóis junto com sua esposa. Meritíssimo, ele me interrompeu e o senhor não vai dizer nada? Na minha vez... Grosseiro, o juiz questiona: Aline Machado, a senhora tá querendo me ensinar como ser juiz? A senhora tem alguma prova dessa acusação contra o Antônio La Selva? De que ele deu um fim no Vinícius? Porque pelo que estou vendo, a família La Selva é uma família de valores. E eles não teriam motivos para acabar com o geólogo. Você sim teria. Em desespero, Aline vê que perdeu tudo e fala: Eu não fiz isso. Foi o Antônio que tentou acabar com ele. O juiz pergunta: Tentou? De repente, Vinícius entra no local e responde: Ele tentou, mas não conseguiu. Todos ficam de queixo caído com a presença dele. Aline abre um sorriso emocionada. E ao lado de Rodrigo, Caio respira aliviado. Irene e Antônio entram em choque com a cena e não acreditam no que vem. Com medo, Antônio começa a passar mal e fala: Não pode ser! Eu não posso acreditar no que eu tô vendo! Ele tá vivo? Isso não pode ser real! Paralisada, Irene gagueja: Vinícius! Vinícius! Você tá vivo, Vinícius! É isso mesmo que eu tô vendo! Não, não tem como! Caio dá risada com a cara de assustado deles. Antônio sente uma pontada no peito e diz: É impossível, Irene! Não tem como ele estar vivo! Vinícius se aproxima do juiz e fala: Meritíssimo, eu fingi não estar vivo esse tempo todo, por recomendação da polícia. O Antônio La Selva tinha mandado dar um fim em mim, porque ele me pegou no hotel com a Irene, esposa dele. Aline chora emocionada com o depoimento de Vinícius. Antônio treme de raiva, se aproxima do advogado e cochicha: Faça alguma coisa, Silvério!
O depoimento do Vinícius pode acabar comigo. Ainda pasma, Irene questiona. Como foi, meu Deus? Como foi que ele sobreviveu? Onde que ele esteve esse tempo todo? Silvério tenta interromper o depoimento dele e fala: Meritíssimo, com todo respeito, o senhor Vinícius Carvana não pode aparecer aqui de repente e começar a falar. Ele precisava estar na lista de testemunhas, no mínimo. Ele não poderia estar aqui. O juiz interrompe Silvério e fala: Pelo jeito, tem mais uma pessoa aqui querendo me ensinar como é que eu faço o meu trabalho. Eu estou interessado no depoimento do senhor Vinícius Carvana e quero escutar do começo ao fim. Por favor, senhor Vinícius, pode continuar. Irene percebe que a casa caiu. Continua em pânico e diz: Isso é um pesadelo, meu Deus! Que pesadelo! E agora? Aline olha para Caio e cochicha: É um milagre, Caio! É um milagre! Vinícius continua contando. Eu me envolvi com a Irene La Selva depois que o marido dela contratou meus serviços como geólogo. Eu confirmei a existência dos diamantes nas terras da Aline. E desde então, o Antônio La Selva não fez outra coisa a não ser tentar conseguir a posse dessas terras de algum jeito. Eu fiz 2 contratos. Mostrei um pra Aline, ela mostrou pro Rodrigo, e o advogado confirmou que estava tudo certo. Mas de última hora, adicionei uma cláusula. Vinícius continua contando os detalhes de todo o golpe que ele e Irene deram em Aline e confirma a história que a moça havia contado sobre os contratos diferentes. Vinícius continua. Depois disso tudo, eu me apeguei pela Irene e começamos um caso. O Antônio pegou a gente no flagra e começou uma enorme caçada por mim. O juiz fica de queixo caído. Antônio se desespera mais ainda e pede: Fala alguma coisa, Silvério! Antes que esse juiz me coloque na cadeia! O advogado responde: Eu sinto muito, doutor Antônio, mas eu não consigo fazer nada para te ajudar dessa vez. O depoimento do Vinícius realmente pode te colocar atrás das grades. A gente não contava que ele estava vivo. Vinícius termina o depoimento e o juiz diz: Após colher todas as falas e analisar as provas aqui apresentadas, confirmo a fé na compra e venda das terras e determino que elas voltem para o nome de Aline Machado ainda hoje. Também determino a prisão em flagrante de Antônio La Selva por todas as acusações apresentadas. O juiz bate o martelo e Aline chora de felicidade. É um milagre! Eu consegui! Eu consegui! Antônio é algemado e surta enquanto grita: Me tira daqui, Silvério! Me tira daqui! Irene chora e diz: E agora? O que vai ser de mim agora que perdi tudo? A vilã olha para Vinícius e no mesmo segundo, Iraê aparece e o beija na frente de Irene. Você acha que o Vinícius e Iraê devem ficar juntos? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.